vamos continuar falando de poder de polícia. E aqui a gente vai começar a falar sobre o ciclo de polícia. Importantíssimo falar sobre esse tema, que cada vez vai sendo mais recorrente em prova. O que seria, professor, esse ciclo de polícia? Gente, o ciclo de polícia é o seguinte. Lembra que eu te falei que o poder de polícia, ele aplica sanção, mas ele não se resume a isso. Diferente, pessoal, do poder disciplinar. O poder disciplinar, ele se resume a aplicar sanção. O poder disciplinar, ele só aplica sanção. O poder de polícia, não. O poder de polícia, ele aplica sanção, mas ele também tem outras atividades, também tem outras etapas. Quais são elas? Vejam só. A primeira etapa do poder de polícia, nós chamaremos de ordem. O que é ordem, professor? Ordem é a lei. A ordem, gente, é a legislação. É a lei que prevê a prática do poder de polícia. É a lei que prevê a aplicabilidade do poder de polícia. Essa é a etapa da ordem. Tá? Então, quando a lei prevê uma limitação administrativa, estamos na ordem. Temos uma segunda etapa, que é a fase do consentimento. O consentimento, pessoal, é quando o poder público ele permite, ele consente, ele concorda que o particular possa exercer uma atividade fiscalizada pelo poder público. Consentimento. Terceira etapa é a etapa da fiscalização. Aqui, o poder público está fiscalizando a atuação do particular. Fiscaliza o particular. E por último, nós temos a etapa da sanção. Opa, voltando por aqui. Por último, nós temos a etapa da sanção. O que é sanção, professor? É a aplicação da penalidade. Então, veja, o ciclo de polícia começa com a lei, prevendo a limitação administrativa, depois vai para o consentimento, o Estado concordando que você executa uma atividade, depois a fiscalização, em que o Estado que fiscaliza, e depois, se essa fiscalização consegue detectar algum tipo de irregularidade, ele te aplica sanção, penalidade, tá? Exemplo. Vamos para o exercício da atividade de dirigir, que é o mais comum, né? Que é aquela atividade mais fácil de a gente conseguir visualizar essas etapas. Gente, eu quero dirigir, mas para eu dirigir eu tenho que ter uma CNH. Quem é que determina que eu preciso de CNH? É a lei. O Código de Trânsito Brasileiro determina que eu tenho que ter CNH. É uma limitação administrativa. Então perceba, a primeira etapa da ordem, eu tenho aqui a CNH, a lei dizendo que eu tenho que ter CNH. Ok. Quando eu consigo, pessoal, ir no Detran, faço as provas, consigo a aprovação, quando o Detran me fornece uma CNH, aqui nós temos a etapa do consentimento. É o Detran concordando que eu tenho direito a dirigir. Depois, todos os dias a gente passa por fiscalização de trânsito. Então, eu tenho uma CNH, aí eu sou fiscalizado em câmera de monitoramento nas ruas, agentes de trânsito. Sou fiscalizado constantemente. Essa fiscalização, terceira etapa. E por último, se eu pratico uma infração de trânsito, eu vou receber uma sanção, uma multa. Pode chegar uma cassação da CNH, por exemplo. Beleza, tranquilo?
Essas são as etapas. Gente, conhecendo e conhecidas as etapas do poder de polícia, eu agora preciso trabalhar com você quais são as possibilidades de delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado. Como assim, professor? Perceba o seguinte, pessoal. Na administração pública, nós temos a administração pública direta e nós temos a administração pública indireta. Gente, na administração pública direta, nós temos lá os entes federativos. Então, por exemplo, União, Estados, DF e municípios. Na indireta, nós temos fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mistas, empresas públicas. Ok. Presta atenção. O poder de polícia, como a gente conversou, gente, a competência originária do poder de polícia é da PJ de direito público, da pessoa jurídica de direito público. Quem é pessoa jurídica de direito público, professor? Todos os entes federativos são pessoas jurídicas de direito público. Então, os entes federativos, através de seus órgãos, secretarias, ministérios, enfim, eles podem exercer poder de polícia. E a autarquia? A autarquia é PJ de direito público. Ela pode também ter um poder de polícia derivado, digamos assim. A administração direta, ela pode passar para a autarquia essa responsabilidade de exercer o poder de polícia. Beleza. Então a regra, gente, é que o poder de polícia fica com a PJ de direito público. Mas existe possibilidade, professor, existe possibilidade de uma PJ de direito privado exercer poder de polícia? Quem são as PJ de direito privado? Por exemplo, fundações públicas, pessoas jurídicas de direito privado, sociedade de economia mista, empresa pública, pessoas jurídicas de direito privado. E os particulares, empresa privada, pode exercer poder de polícia? Gente, em regra não, mas a PJ de direito público, ela pode delegar a essas PJs de direito privado competência de poder de polícia, mas não poder de polícia inteiro. Não é todo o poder de polícia que pode ser delegado a uma PJ de direito privado. São apenas algumas partes, algumas etapas. Quais são elas? Vejam só. Primeiro, a ordem, gente. A ordem é indelegável. A ordem não pode ser delegada de jeito nenhum. A ordem não pode ser delegada de jeito nenhum a PJ de direito privado. Por quê? Porque a ordem, pessoal, é a lei. E a lei é de edição exclusiva do poder legislativo. Só quem tem poder legislativo é o ente federado. União, Estado, DF, município. Então a ordem é indelegável. Em qualquer caso é indelegável, tá? Vejam, o consentimento, a fiscalização podem ser delegadas a qualquer PJ de direito privado. O consentimento e a fiscalização podem ser delegados a qualquer PJ de direito privado, inclusive empresa privada, tá, gente? Então, ó, a ordem e a fiscalização, qualquer PJ de direito privado. Eu vou dar um exemplo para você.
Aqui em João Pessoa, as câmeras de monitoramento, os radares, o radar eletrônico das ruas aqui, eles são operados por uma empresa privada. Então, a prefeitura contratou uma empresa privada para fazer a manutenção e operação do radar eletrônico. Então, eu passo na rua, vez ou outra, eu passo na rua e vejo lá um carro de uma empresa privada fazendo a manutenção de um radar eletrônico. Perceba, delegação. Então, veja que o poder de polícia, o Estado delegou uma fiscalização do poder de polícia para a empresa privada. Qualquer PJ de direito privado pode receber consentimento e fiscalização. Agora, a sanção, pessoal, a sanção pode ser delegada para PJ de direito privado? Pode, mas não é para qualquer uma. Para delegar sanção, pessoal, para delegar sanção, nós temos outros requisitos, tá? A sanção, pessoal, só pode ser delegada, primeiro, para que a PJ de direito público delegue a possibilidade de uma PJ de direito privado aplicar sanção. Essa delegação tem que acontecer necessariamente através de lei. Tem que ser lei. Segundo, essa entidade que recebe a delegação de aplicar a sanção, ela tem que fazer parte da administração pública indireta. Então já corta a possibilidade de empresa privada. Ora, gente, a aplicação de penalidade é algo muito sério. O Estado não pode contratar uma empresa privada para a empresa privada sair por aí aplicando sanções. Não pode. Tem que fazer parte da administração indireta. Isso aqui é determinação do Supremo, tá, gente? STF. Essa entidade da administração indireta, ela tem que ter, pelo menos, o capital majoritariamente público. É meio redundante, né? Por quê? Porque na administração indireta eu tenho, no mínimo, a maioria do capital público. Mas, enfim, o capital majoritariamente público, eu tenho que ter essa entidade da indireta que recebe essa delegação, essa entidade quem tem que atuar exclusivamente na prestação de serviços, públicos próprios do Estado. Não pode, gente, essa entidade, por exemplo, explorar a atividade econômica. Suponhamos um Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa estatal, sociedade de economia mista. O Banco do Brasil não pode receber a delegação para aplicar a sanção. Por que não, professor? Porque o Banco do Brasil ele não presta serviço público. Pelo contrário, ele explora uma atividade econômica. Então ele não pode sofrer. Ele não pode receber a delegação para aplicar a sanção. Além disso, eu tenho um último requisito. Essa entidade tem que atuar em regime não concorrencial, ou seja, em regime de monopólio. Então está aqui os 5 requisitos para que a entidade PJ de direito privado possa receber a delegação para aplicar a penalidade, para aplicar a sanção. Isso está caindo muito em prova, tá, gente? Essa determinação do Supremo foi em 2020. Então, de lá para cá, isso vem caindo bastante em prova. Veja só a redação do Supremo. Tese de repercussão geral do Supremo, tá? Ele diz assim, pessoal, é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei, a pessoa jurídica de direito privado, desde que integrem a administração indireta, tem que ter um capital social majoritariamente público, tem que prestar exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Esses são os requisitos para que haja a delegação
do poder de polícia, especificamente da sanção. Tá bom? Beleza. Show de bola. Gente, outra jurisprudência do Supremo eu quero trabalhar com você aqui, que é uma jurisprudência bem interessante. Pessoal, seguinte, sobre guarda municipal. Pessoal, será que a guarda municipal ela pode exercer poder de polícia de trânsito? O que vocês acham? Primeiramente, a gente tem que ir na Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, gente, no artigo 144, ela lista pra gente quais são os órgãos de segurança pública. Ela diz assim, ó, a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, veja, PF, órgão de segurança pública, PRF, PFF, PC, PM e CDM, Corpo de Bombeiros. E Polícia Penal, né? Federal, Estadual e Distrital. São as mais novas polícias. A Guarda Municipal, gente, não está incluída no rol de segurança pública da Constituição. Embora hoje a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública. Mas ele não está no rol da Constituição. Na Constituição Federal, a guarda está aqui no parágrafo 8º do artigo 144. E ela diz que o município pode constituir guarda destinada à proteção de bens, serviços e instalações. Então, a priori, pessoal, a guarda municipal, na redação constitucional, ela tem uma finalidade de proteger bens, serviços e instalações. Então, eu vou colocar o guarda lá no hospital público, lá no órgão público, para proteger o serviço, o patrimônio público. Beleza. Mas a guarda municipal, gente, ela, além dessa disposição constitucional, hoje já existe um Estatuto Geral das Guardas. E esse estatuto, ele ampliou muito a atuação da guarda. Ampliou muito. O Supremo Tribunal Federal foi questionado a respeito se esse estatuto é ou não constitucional, e o Supremo determinou que sim, inclusive dizendo que a guarda é um órgão de segurança pública. E se questionou, se essa guarda cuida apenas de bens, serviço e instalação pública, essa guarda municipal pode exercer poder de polícia de trânsito? A resposta é que sim, pessoal. Veja, a atuação da guarda ainda é hoje, ela ainda tem uma disparidade a depender do município. Tem município que a guarda tem uma atuação pequena. Tem município que a guarda tem uma atuação muito maior. Você vê mais guarda municipal do que polícia. A guarda faz blitz policial, por exemplo, blitz para verificar a documentação de trânsito, aplicar multa. E aí, a pergunta é, guarda municipal pode aplicar multa de trânsito? Guarda municipal pode fazer blitz? O Supremo determina que sim, pessoal. O Supremo diz assim, ó, é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Então, sim, desde que haja previsão em lei, o poder de polícia pode a guarda municipal pode fiscalizar, pode exercer poder de polícia, e se a lei permitir, ela pode inclusive aplicar penalidades, aplicar multa, por exemplo. Sanções administrativas, multa, condução do veículo para um pátio, que é o reboque do veículo, enfim. Ela pode, desde que haja previsão legal. Tranquilo, se é só prova falar sobre guarda municipal, você sabe, guarda municipal pode sim exercer
poder de polícia de trânsito, inclusive aplicando multas, sanções, quando previstas em lei. Ok, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os atributos do poder de polícia. O que são atributos, professor? Atributos, pessoal, são qualidades do poder de polícia. Atributos são qualificações do poder de polícia, tá? Então, quais são eles, professor? Ora, são atributos do poder de polícia. Um macete é esse aqui, ó. Mnemônio. É a dica. São atributos do poder de polícia a dica. Por que dica, professor? Ora, porque nessa dica eu englobo discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade, auto, minuto, auto, executoriedade. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Primeiro vamos falar sobre a discricionariedade. Em regra, é muito importante enfatizar que isso aqui é uma regra. Em regra, o poder de polícia ele é discricionário. Então, por exemplo, a vigilância sanitária ela vai escolher o melhor dia para fazer fiscalização nos restaurantes. Ela escolhe o dia mais conveniente, o horário mais conveniente, quais os restaurantes ela vai fiscalizar. Tem uma discricionariedade. O órgão de trânsito, o DETRAN, ele tem uma discricionariedade para estabelecer o dia que ele vai fazer uma blitz para investigar e fiscalizar os carros, por exemplo. Então a regra é essa, a regra é que sim, é discricionário, mas tem exceção, né, gente? Tem exceção, por exemplo, uma licença. A licença, a gente chama inclusive de licença de polícia, é um ato de poder de polícia, e a licença é vinculada. Se você vai pedir uma licença no CRES para exercer a atividade, é um ato vinculado e é poder de polícia. Então, excepcionalmente, tem poder de polícia vinculado também. O poder de polícia também é coercitivo, pessoal. Tem a coercibilidade, pode ser chamada também de imperatividade. Gente, esse atributo, ele vai dizer pra gente que o poder de polícia é coercitivo. Imperativo. O poder de polícia, ele põe a obrigação ao terceiro, independentemente de sua concordância, de sua anuência. Por exemplo, olha, eu vou te aplicar uma multa, você tem que pagar. Não importa se você concorda ou não, você tem que pagar. A não ser que você prove que a multa é legal, aí é outra história. Mas a priori tu tem que pagar. Então veja, imperativo, coercitivo. A administração, inclusive, pode utilizar o uso da força, tá, gente? Ela pode utilizar o uso da força para fazer valer suas medidas. Tranquilo? Ok. Autoexecutoriedade. Gente, autoexecutoriedade é o meio que a administração pública tem de executar de maneira autônoma suas decisões. Quando eu falo de maneira autônoma, quer dizer que é sem intervenção prévia do poder judiciário.
Repito, a autoexecutoriedade é o poder que a administração pública tem de executar suas próprias decisões de maneira autônoma, ou seja, sem necessidade de autorização prévia do judiciário. Exemplo, pessoal. Interdição de um mercado, de um supermercado. A vigilância sanitária chegou no supermercado, verificou um bocado de alimento estragado. Ela foi lá, mandou interditar. A autoexecutoriedade. Utiliza inclusive a coerção também. Vejam, para que a vigilância sanitária determine a interdição desse estabelecimento, é necessário que haja autorização do Poder Judiciário? Não, não precisa de prévia intervenção do Judiciário. Ela vai lá e interdita. Estacionamento irregular. Você deixa o seu carro estacionado em uma vaga para pessoa idosa, sendo que você não é pessoa idosa, nem tem credencial no carro. Se você deixou o seu carro estacionado lá, o poder público pode chegar e pode revogar seu veículo. Ela determina que é ilegal, ela vai lá e executa diretamente, revocou seu veículo. É um modo de execução direta, execução material do ato. Utilizando, repito, coerção direta também. Para revocar o teu veículo, o DETRAN, o órgão de trânsito, ele precisou pedir autorização do judiciário? É lógico que não precisou. É autônomo. Agora, cuidado, tá, pessoal? Não são todos os atos de poder de polícia que são autoexecutórios. Para ser autoexecutório, eu preciso que haja. Para ser autoexecutório, eu preciso que haja previsão. Eu preciso que haja previsão em lei ou que seja uma situação de urgência. Exemplo. Lei. O carro estacionado na vaga para pessoa idosa, sem direito para isso, ele é revocado porque a lei prevê. A lei diz, olha, se o carro é estacionado lá, na vaga irregular, vai ser revocado. Então a lei prevê essa possibilidade. Outro caso, situação de urgência. A vigilância sanitária foi fiscalizar. Não, o órgão de fiscalização de trânsito foi fiscalizar uma obra. Chegou na obra, a obra estava toda irregular e com alto risco de desabar. Alto risco de desabar. O que é que o poder público faz? Interdita, embarga a obra, sai todo mundo daí. Se não sair logo, se não embargar logo, corre o risco da obra desabar e morrer todo mundo ali. E ferir as pessoas. Então, uma medida urgente, embarga para proteger as pessoas. Beleza? Precisamos tomar alguns cuidados. O primeiro, a multa de trânsito, ela não é autoexecutória, tá, gente? Não é autoexecutória. Autoexecutória. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante porque isso cai muito em prova. Veja, a multa ela é aplicada quando verificada a infração. A administração aplica a multa, cobra do destinatário, determina que ele tem que pagar. Se ele não pagar, ela pode impor várias medidas administrativas. Então, ela pode, por exemplo, dizer, só pode renovar o IPVA se pagar essa multa. Ela pode fazer isso. Mas ela não pode executar. O que seria executar a multa, professor? A execução da multa seria a administração ir lá na tua conta e pegar o teu dinheiro. Ir lá no teu carro e mandar leiloar teu carro para pegar o dinheiro. Seus bens,
Isso é executar. A execução da multa, ela não pode ser feita de forma autônoma pela administração. A execução da multa só pode ser feita através do poder judiciário. Somente o judiciário pode executar a multa, tá, gente? Somente o judiciário. Então, a administração entra com pedido judicial para execução. A multa não é auto-executória. Ok, beleza. Outro ponto importante também sobre essa auto-executoriedade é que aqui, pessoal, aqui na auto-executoriedade, cuidado, aqui na auto-executoriedade, o contraditório é diferido. O contraditório é diferido no tempo. Como assim, professor? Acontece assim, pessoal. Quando a gente falou lá na aula passada, a gente falou sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa. A gente viu que a decisão, ela está aqui. E a gente viu que o contraditório, como regra, ele é prévio. Como assim, professor? Ora, primeiro eu exerço o contraditório na defesa, eu me defendo, para depois a autoridade decidir. Eu me defendo que ela vai levar a minha defesa em consideração para decidir. Porém, quando o ato ele é auto-executório, gente, essa defesa não é prévia, não é prévia, não. Ela vai ser posterior. Como assim, professor? A defesa vai ser aqui, ó. Oxente. E eu tenho primeira decisão para depois defesa, Porque, veja, no caso da auto-executoriedade, na maioria das vezes, existe um certo grau de urgência. Não dá para esperar a pessoa se defender. Vamos lá. Interdição no estabelecimento irregular. Estacionamento irregular. Eu estacionei meu carro em vaga proibida. O poder público, quando verifica isso, ele não vai me esperar para esperar que eu exerça o contraditório. Ah, não, vamos esperar o dono aqui para ele exercer a defesa dele. Não. Ele vai revocar o meu veículo e depois eu tenho a oportunidade de me defender. Então, primeiro eu tenho uma decisão e depois eu tenho uma defesa. Por isso que é diferido o contraditório, é diferido no tempo. Em vez de ser prévio, ele é diferido para ser depois. Diferido para depois. Diferido no tempo. Tranquilo? Eu só vou me defender depois. Interdição da padaria. A padaria está cheia de pão estragado, cheia de rato na cozinha. A vigilância sanitária verifica aquilo, interdita, manda interditar urgente. E depois o proprietário se defende. Ok, pessoal. Com base nisso, vamos resolver. Questão 9. Questão 9 diz assim, ó. A questão 9 diz: caso os agentes competentes no regular exercício do poder de polícia administrativa verifiquem que em determinada farmácia estão sendo vendidos medicamentos vencidos, ou seja, fora do prazo de validade, que colocam em risco a saúde da população. Então, gente, olha só, poder de polícia, medicamento vencido, colocando em risco a saúde da população. Gente, olha só, e a questão entrega tudo pra gente. Ela diz assim, ó: a apreensão e inutilização tem fundamento legal, ou seja, previsto em lei. Ela ainda diz mais: tais agentes devem promover a autuação do estabelecimento e, dentre outras medidas cabíveis. Então vejam, pessoal, que eu tenho um fundamento legal e eu tenho um medicamento lá que coloca em risco a saúde das pessoas. Querendo ou não, tem urgência. Tem urgência. O que é que eu vou fazer? Apreende a mercadoria.
Apreende a mercadoria, autoexecutoriedade. Apreende a mercadoria, o contraditório é diferido depois. Mas utiliza logo a autoexecutoriedade agora, tá? A letra A diz assim, olha, as medidas devem ser comunicar a existência de medicamentos vencidos à polícia militar para que seja possível a apreensão. Não, gente. Não precisa comunicar a PM. Não. O próprio órgão de trânsito, o próprio órgão sanitário da administração, ele vai lá e apreende a mercadoria, tá? Letra B. Ele vai comunicar aos órgãos públicos pertinentes para que seja formulado um pleito judicial que possibilite a apreensão de mercadorias. Ele não precisa comunicar a nenhum outro órgão, gente. Não precisa de pleito judicial de forma alguma. É autoexecutoriedade, vem da autonomia. E aqui eu estou dizendo, ó, que a apreensão e unitilização está prevista em lei. Então a lei está prevendo a apreensão. A lei está prevendo a autoexecutoriedade. Não precisa de judiciário. Letra C. Ele vai apreender prontamente os referidos medicamentos vencidos, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório de forma diferida. Perfeita, letra C, pessoal. É o nosso gabarito. Apreende e contraditório depois. Letras D. Notifica o particular para exercer ampla defesa e contraditório prévio. Está errado. Letra E. Apreender os medicamentos vencidos em questão, sem que haja, em qualquer momento, a garantia da ampla defesa e contraditório. Está errado, pessoal. Não. Peraí, calma. O contraditório vai existir. É diferido. É depois, mas vai existir. Vai existir. Tá bom? Então é isso. Questão 9, letra C. É o nosso gabarito. Pessoal, a gente vai encerrar o nosso bloco por aqui, tá? Vamos encerrando por aqui o nosso bloco. Eu quero te agradecer por toda a participação aqui em nossa aula. Mas segura aí. Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que você está? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para mais um bloco do nosso curso de Direito Administrativo, da nossa aula de poderes da administração pública. Pessoal, seguinte, vamos trabalhar agora sobre prescrição para a sanção do poder de polícia. Veja, quando a gente fala sobre poder de polícia, nós conversamos que o poder de polícia tem 4 etapas. Tem a lei, que traz a limitação, tem o consentimento, tem a fiscalização e tem a sanção. Essa sanção, essa penalidade aplicada pelo poder de polícia, pessoal, ela tem um prazo prescricional. Como assim, professor? Ora, existe um prazo de prescrição. Esse prazo de prescrição, gente, é um prazo por meio do qual a administração poderá aplicar a sanção. Quando o prazo encerrar, digamos, quando a sanção prescrever, a administração não poderá mais aplicar a penalidade do poder de polícia. O objetivo, gente, é punir a inércia da administração pública, para que ela não seja inerte, e também a segurança jurídica. Imagina, tu tá hoje aqui e daqui a 30 anos tu recebe uma multa por uma infração que tu pratica hoje. Pô, cadê a segurança jurídica? Eu sempre vou estar à mercê de sofrer uma penalidade do Estado? Não, eu tenho que ter uma noção, tem que ter um prazo para isso, tá? O prazo de prescrição é um prazo, pessoal, de 5 anos. A partir de quando, professor? A partir do momento da prática do ato. Então, veja, se você praticou uma infração hoje, infração de trânsito, por exemplo, hoje, a administração tem 5 anos, a partir de hoje, para te aplicar uma multa.
Se passar 5 anos, ela não te aplicar essa penalidade, ela não poderá mais. Beleza? E temos um detalhe aqui, gente, uma informação, detalhe, quando se tratar de infração permanente. A infração permanente é o seguinte: existem infrações, pessoal, que elas vão se prolongando ao longo dos dias, ao longo do tempo. Tá? Por exemplo, suponhamos que o cara tem um supermercado. E nesse supermercado tem um produto lá que venceu ontem. Então hoje esse produto já está fora da validade. Suponhamos aí uma data aleatória, tá? Dia 20 de junho, exemplo. Dia 20 de junho, o produto ficou fora da validade. Beleza, está ilegal. Mas ele não se ligou e deixou lá. Ele não tirou, ficou lá. Aí veja, esse dia 20 de junho, já tem ilegalidade. Mas ele não tirou. Então o começo da legalidade foi dia 20. Dia 21 ele não tirou, dia 21 ele foi deixando lá na prateleira. Quando foi, por exemplo, pessoal, no dia 10 de julho, ele percebeu, eita, tem um produto vencido, vou tirar agora, pronto. Quando ele tirou o produto, foi dia 10 de julho. Veja, essa infração é permanente porque ela começou no dia 20 de junho e concluiu dia 10 de julho. Nesse caso, pessoal, quando é que se começa o prazo de prescrição? Nesse caso, o prazo de prescrição começa a contar a partir do final da infração, no dia que cessa a infração. Então, se a infração terminou dia 10 de junho, a partir daqui se conta 5 anos. Então, esse cara pode sofrer penalidade em qualquer lugar desse período aqui, ó. A qualquer momento do período ele pode sofrer penalidade e a partir daqui também por mais 5 anos. Tranquilo? Essa é uma infração permanente. Beleza, pessoal? Vejam só. Quando se trata de uma conduta ilícito administrativo que também é ilícito penal, temos um detalhe. Preste atenção. Meus amigos, existem algumas condutas que quando você pratica, ao mesmo tempo essa conduta pode configurar, ao mesmo tempo, ela pode configurar um ilícito administrativo e um ilícito penal. Como assim, professor? No Brasil, pessoal, nós temos uma teoria, nós temos uma ideia de que existe uma independência das instâncias. Essa é a regra no Brasil. Existem 3 instâncias de responsabilização: civil, administrativa e penal. Criminal. Civil, administrativa, penal, criminal. Quando eu pratico uma conduta, pessoal, se essa conduta representar violação nas 3 instâncias, eu posso sofrer penalidade de maneira concomitante nas 3 instâncias. Então, eu pratico uma conduta, eu posso ser punido na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Então, gente, se eu praticar uma conduta e essa conduta ao mesmo tempo configurar ilícito administrativo e ilícito penal, ao mesmo tempo, o prazo de prescrição do ilícito administrativo será necessariamente o mesmo prazo do criminal. Como assim, professor? Vamos lá. Eu estou dirigindo numa rodovia federal a 200 por hora. E aí, atravesso uma pessoa, passa uma pessoa na minha frente, eu atropelei essa pessoa. Essa pessoa morreu. Veja, nesse caso, eu tenho uma infração administrativa, que é dirigir em velocidade superior à permitida, e eu tenho infração penal, que é homicídio. Matei uma pessoa. Nesse caso, pessoal, eu vou ser condenado administrativamente e penalmente.
Mas nesse caso, no que se refere à prescrição, a prescrição, vejam só, a prescrição da esfera administrativa, nesse caso do poder de polícia, não será 5 anos. Por que não, professor? A prescrição da penalidade do poder de polícia, nesse caso, vai ser a mesma prescrição do crime. Por exemplo, o crime de homicídio tem um prazo prescricional de 20 anos. Então, nesse caso, a prescrição do homicídio vai ser 20 anos, mas a prescrição da multa de trânsito, por exemplo, também vai ser de 20 anos. Então, nesse caso, a prescrição criminal vincula a prescrição administrativa. Então, a prescrição administrativa aqui não será 5 anos, será 20, porque é o prazo da prescrição do ilícito penal que foi praticado também nessa conduta. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Com isso, a gente já pode continuar. Ok. Execução da punição. Pessoal, é o seguinte. Eu tenho a seguinte situação. Primeiro, eu pratiquei, a infração foi praticada aqui, ó. A administração tem até 5 anos para aplicar a multa, por exemplo. Penalidade. Gente, quando ela aplica a penalidade, ela tem até 5... Depois que ela aplicou, depois que ela constituiu a multa, ela tem mais 5 anos para promover a execução da multa. Lembra que eu te falei que a multa não é autoexecutável, então ela vai ter que entrar com ação judicial. Como assim, professor? Vamos lá. Ela praticou a infração hoje. Dentro de 5 anos, antes do prazo, ela aplicou a multa. Beleza, então respeitou o prazo prescricional para aplicar a penalidade. Ok, aplicou a multa. Quando ela aplica a multa, gente, ela vai aplicar a multa e cobra do particular. Se o particular não paga, ela tem, a partir do momento que ela aplica a penalidade, ela tem 5 anos para entrar com a ação judicial de execução. A ação judicial de execução. Então, ela tem 5 anos para aplicar a penalidade e tem até 5 anos, caso o particular não pague, ela tem até 5 anos para entrar com a ação de execução da multa. Então, é 5 anos para aplicar a multa, mas a partir do momento que aplica a multa, 5 anos para entrar com a ação de execução. E aí, a ação de execução vai fazer com que a gente pegue os bens dessa pessoa para quitar esse débito. Ok. Prescrição intercorrente. Vamos falar um pouquinho sobre a prescrição intercorrente. Muita gente, meu Deus, professor, meu Deus do céu, professor, o que é isso? Prescrição intercorrente. Nunca aprendi isso na vida. Vamos aprender agora, isso é tranquilo, gente. Gente, primeiro vamos analisar o termo. O que é prescrição intercorrente? Não tá por aí, né, não? Corrente é algo que anda. Então, a prescrição intercorrente é a prescrição que acontece dentro do Matheus pega essas processo. coisas aí direto. Eu mesmo, pegando nada O de processo, ele ninguém. iniciou Pergunta pra o ele. processo para aplicar uma penalidade. O processo para aplicar a penalidade é uma empresa que está poluindo o meio Pois ambiente. é, sabe quem A guardou? administração vai aplicar a penalidade do poder de polícia nela. Mas a senhora Iniciou o guardou. processo. Procure. Se esse processo, depois de iniciado, pessoal, ele fica parado por 3 anos, acontece a prescrição intercorrente. O processo foi iniciado, chegou em determinado setor, o processo ficou lá 3 anos parado. Meu amigo, prescrição intercorrente. O termo ajuda, tá, gente? Inter é dentro, corrente é algo que anda. Então, é uma prescrição dentro do processo. Ficou claro isso? Isso é o que eu tinha para falar com vocês sobre prescrição. Cuidado que isso também cai em prova, tá? Ok.
Ok, pessoal. Para a gente fechar, a gente vai falar sobre abuso de poder. Para a gente fechar, a gente vai falar sobre abuso de poder, tá? Seria isso. Pessoal, o abuso de poder é uma ilegalidade grave praticada, pela autoridade, pelo agente público. Abuso de poder. Esse abuso de poder, pessoal, pode ser de forma comissiva ou omissiva. E esse abuso de poder, ele se dá em duas modalidades. Existe abuso de poder na modalidade excesso de poder. E existe abuso de poder na modalidade desvio de poder. Ou desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Qual é a diferença deles? Vamos lá. Gente, o excesso, o nome já fala excesso. O excesso de poder ocorre quando o agente público atua fora de sua competência. Todo agente público, ele exerce um cargo público, pessoal. E o cargo público, ele tem, na lei que criou o cargo, essa lei prevê quais são as atribuições legais do cargo. É o que chamamos de competência legal. Então ele pode fazer tudo o que está aqui dentro. Ele deve fazer tudo o que está aqui dentro. O excesso de poder ocorre, pessoal, quando ele atua fora, ele pratica um ato fora da competência legal. Fora da competência. Por exemplo, você é assistente social e você é conselheiro tutelar. Suponhamos que você é conselheira tutelar. Ok. Aí você encontra uma criança que está em situação de vulnerabilidade, está sendo agredida pelos pais. Aí o que é que você faz? Você vai e determina que essa criança deve ser colocada sob guarda dos tios dela. Você, como conselheira tutelar, determinou que a criança deve ser colocada sob guarda dos tios. Fazer uma revisão de ECA aqui também, né? Só que a gente sabe, pessoal, lá no ECA diz que só quem é competente para deferimento de guarda, tutela ou adoção é a autoridade judiciária. Conselheiro tutelar não pode. Porque você... Então, nesse caso, foi o que aconteceu. Você praticou um ato de deferimento de guarda. Mas esse é um ato que somente pode o Poder Judiciário. Se você, conselheiro tutelar, praticou um ato de deferimento de guarda, você agiu com excesso de poder. Por quê? Porque você agiu fora de sua competência legal. Você fez mais do que pode. Isso aí não dá certo, né, gente? Você fez mais do que pode. Atuou fora de competência legal. Atuou com excesso. Você deferiu guarda, mas a sua competência legal não tem deferimento de guarda. Desvio de poder ou de finalidade. Gente, o desvio de poder ou desvio de finalidade, ele ocorre quando o ato administrativo é praticado em contrariedade ao interesse público. É quando a administração pública, quando o agente pratica um ato visando interesses privados. Pratica o ato sem finalidade pública. Por exemplo, tu é assistente social e trabalha em um CRAS, por exemplo, uma unidade aí da prefeitura. Lá na unidade que você trabalha, existe o cadastramento de pessoas para a Bolsa Família. E aí chegou um parente seu pedindo para ser cadastrado no Bolsa Família. Aí você olhando aquilo, é um parente, você omite ou você mente em uma informação. Você coloca uma renda bem inferior
para que ela ganhe de fato, para que ela ganhe realmente o Bolsa Família. Ela ganha X, ele coloca uma renda bem baixinha. Coloca uma renda baixinha aqui para lhe ajudar. Esse ato é praticado com desvio de poder ou desvio de finalidade. Porque você pratica um ato visando interesses privados. Pratica um ato não visando interesse público. Isso é desvio de poder ou de finalidade. Tranquilo, gente? Beleza? Gente, o abuso de poder, repetindo, até falei, mas eu quero reforçar, que esse abuso de poder, ele pode ser praticado na esfera comissiva ou omissiva. Ou seja, pode ser uma ação ou a omissão. O que eu falei para você aqui foram exemplos de ação, né? Foram exemplos de ação. Omissão. Como seria um exemplo de omissão, professor? Ora, se eu deixo de praticar um ato de minha competência, por exemplo, você é conselheiro tutelar e você deve fiscalizar uma situação de um aluno que você recebeu uma denúncia que o aluno está sofrendo agressão em casa. Aí você tem que ir lá visitar a família dele. Se você não vai, você tem que ir, mas se você não vai, o que é que acontece? Excesso de poder, por exemplo, na modalidade omissiva. Por quê, professor? Porque, veja, o que é um excesso de poder? Você atuar fora de sua competência legal. Se você tem uma atribuição legal e não faz, você atua fora. Ora, você tem que fazer tudo o que está aqui dentro. Se você deixa de fazer algo que está aqui dentro, você atuou fora da competência legal. Atuou com excesso, abuso de poder no modo omissivo. Ou simplesmente porque você deixou de fazer alguma coisa para prejudicar alguém. Chegou, trabalha lá no CRAS, no unidade da prefeitura, chegou uma pessoa que você tem raiva, é um desafeto. Essa pessoa chegou solicitando cadastro Bolsa Família. Você preencheu o cadastro dela, mas deixou na gaveta, não colocou no sistema. Você deixou de realizar um ato por desvio de poder. Omissão por desvio de poder. Deixou de enviar a informação dela no sistema porque você está querendo resolver desavenças pessoais com o cara. Deu para entender, pessoal? Esse é o abuso de poder. Com isso, a gente já consegue fazer a questão número 10. Última questão da aula de hoje. A questão 10, pessoal, diz assim, ó. Cristiano, servidor público estável do Estado Ômega, que atua na atividade de controle, observou situações que reputou corresponderem a exercício abusivo dos poderes. A seguir. No final, gente, ele vai perguntar aqui pra gente, no final, ele vai perguntar aqui se é desvio de poder, se é desvio, se é excesso, se é omissão. Vamos analisar. Ele diz assim, ó, Marielle, servidora estável do mencionado Estado, ao praticar um ato no âmbito de suas atribuições, extrapolou competência. Aqui é excesso de poder. Se extrapolou, fez mais do que pode, excesso. Ricardo, servidor estável, no exercício de suas atribuições, atuou com o escopo de beneficiar parentes, agindo com vistas a alcançar o objetivo diverso do interesse público, desvio. Se ele está beneficiando parentes, ele agiu com desvio de poder, tá? 3. Certo órgão competente está omisso em apreciar um requerimento para o deferimento de um ato vinculado no âmbito de suas atribuições há mais de 2 anos. Pessoal, ele está omisso há mais de 2 anos. É abuso de poder. Especificamente, eu poderia dizer aqui que é excesso, mas a gente pode dizer que é abuso, porque abuso inclui excesso e desvio. Tá?
Então, veja. Excesso, desvio e abuso omissivo, tá, gente? Abuso omissivo. Abuso omissivo. Ok. Considerando as situações delimitadas no estudo do abuso dos poderes, cada uma das mencionadas situações corresponde, respectivamente, repetindo, excesso, desvio e omissão, abuso. Primeiro, desvio, está errado. O primeiro é excesso. Segundo, abuso. Terceiro, segundo, excesso. Não. Primeiro excesso, depois desvio. C, excesso, beleza. Desvio, beleza. Omissão, que também caracteriza abuso. Show de bola. É o que vimos aqui, ó. Excesso, desvio e omissão, que também é abuso. Ok. Excesso, desvio e omissão, letra C. O primeiro fala que é desvio, está errado. Letra E. Excesso, abuso, omissão, que não caracteriza abuso. Opa! O terceiro está errado, porque diz que a omissão não caracteriza abuso. Está errado. A omissão pode sim caracterizar abuso de poder, conforme a gente conversou. Então, gente, questão 10, a última questão da aula de hoje, o gabarito foi de fato letra C. Tranquilo, gente? Beleza? Então, meu amigo, minha amiga,